Tá começando mais um Tirando o Crachá. No episódio de hoje a gente vai falar de um rapaz sonhador. Ele, juntamente com sua esposa, hoje tem uma empresa de consórcios aqui em Feira. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Como hoje vamos falar, é um prazer tê-lo conosco, para mais uma vez motivar histórias, falar do empreendedorismo e, sem dúvidas, do sucesso dele. Então, começa botando para a gente um pouquinho sobre quem é o Gabriel. Fala um pouquinho da sua história, Gabriel. Eu sou Gabriel Capua, eu tenho 28 anos, sou daqui de Feira de Santana mesmo, e com a grande influência de São Paulo, porque minha família é toda de lá. Eh, eu desde pequeno sempre tive muita vontade de ter meu próprio negócio, empreender. Só minha mãe é funcionária pública, só que eu sempre vi que era uma coisa boa, ao mesmo tempo eu corria fora disso porque é uma zona de conforto muito grande, né? Então, assim, desde pequeno eu tinha uma veia por empreendedorismo. Eu já vendi bala no condomínio quando era pequeno, meio que criar uma merceariazinha assim em casa. E foi muito assim natural, né? O ramo de consórcio acabou indo por consequência. Mas eu sempre quis empreender alguma coisa. Na época eu trabalhei no hospital da criança, a gente vendia lingerie lá no hospital. Trabalhava esse administrativo, mas ao mesmo tempo vendia lingerie, porque era uma grana extra que a gente conseguia fazer, né? E aí acabou acontecendo que dentro dessas experiências que a gente vai tendo quando é muito jovem, a gente não sabe que ainda tem certeza do que quer fazer, e tive a oportunidade de conhecer o consórcio, através de um amigo representante da minha mãe. Ele me apresentou como é que funcionava. Eu não sabia, não tinha a mínima noção do que era, só sabia que era uma forma de o banco ficar com o seu dinheiro. Era esse o meu pensamento, assim. É uma coisa que ele oferecia, que todo mês o banco ficava com o seu dinheiro. É como se fosse um consignado. E a partir dessa primeira experiência eu fui entendendo, conhecendo sobre como é que funcionava o consórcio. Acabei saindo do emprego que eu tinha, da faculdade também que eu fazia na Universidade Estadual Feira de Santana, e dentro disso escolhi um curso que eu pudesse falar sobre vendas e que eu também pudesse pensar de comportamento humano, assim, né, porque vendas também é muito comportamento, você entender os insights, as palavras-chave, falar de persuasão. Então, por isso eu escolhi a publicidade, né, quando eu saí da universidade, porque era um curso que eu conseguia agregar comportamento humano com a área de vendas, de marketing, que era algo que eu sempre gostei, assim, do que eu decidi fazer. E aí eu escolhi publicidade, fiz o curso todo, né, formei, e dentro desse panorama acabei abrindo empresa, com todos aqueles receios que a gente tem, né, aquelas dúvidas. Eu abri a empresa meio que estava vendendo concomitante com o meu trabalho no hospital. E aí meio que eu decidi pular a fogueira, né. Então assim, vou sair do hospital, pegar aquele seguro-desemprego, e eu tenho 3 meses para dar certo, se não, a gente vê o que faz. E aí foi isso, eu saí do hospital, comecei ali vendendo 2 vendas, 3 vendas, pagava só aluguel. O início foi bem difícil, porque quando você não tem nome e credibilidade, as pessoas, têm dificuldade em acreditar, né, na sua capacidade, no seu produto. Então o começo foi basicamente uma impressora de cartucho em promoção que eu comprei, mais o notebook da faculdade, e eu peguei um espaço parecido, não era um espaço coworking não, mas era como se fosse a ideia. E eu ficava na recepção desse espaço, que não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. E aí, a gente começou trabalhando, vendendo aqui, vendendo ali, vendendo aqui, e de forma bem gradativa a empresa foi crescendo, né. A gente pegou a pandemia logo de cara. A pandemia, felizmente para muitos setores, foi uma coisa muito ruim, assim, né, muitas portas fechadas por conta disso. E pra gente foi ao contrário, assim, né. Graças a Deus, foi o melhor período, assim, que a gente passou, porque foi uma velocidade muito grande o crescimento da empresa. Como eu fazia publicidade, tudo que eu aprendia no curso, eu aplicava na empresa. Então ficar testando, metrificando, ver se tinha resultado, o tráfego pago eu mesmo fazia. E nisso, através de teste, a gente foi conseguindo, atingir um certo público, principalmente nessas cidades vizinhas, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, que eram lugares que eu não teria como me deslocar, mas durante a pandemia todo mundo estava dentro de casa, com o celular na mão. A gente apostou muito nessa questão do atendimento, bom atendimento, e dos anúncios para a gente poder, ter mais clientes. E aí as coisas foram acontecendo
meio que naturalmente, assim, graças a Deus. E hoje a gente consegue ter uma estrutura boa, a gente já foi premiado várias vezes pela Yamaha, tinha representante da Yamaha, e cada ano a gente recebe uma premiação internacional. Então, cada ano a gente está meio que levando o nome de feira assim para um país diferente, recebe uma premiação, e é muito importante. Que interessante, né. Então fala um pouquinho aí como é a gestão da Capua Consórcios, foi algo difícil de se concretizar? Quantos funcionários você tem hoje, como é essa gestão? Fala um pouquinho da gestão da empresa. Trabalhar com pessoas sempre é um desafio, né. A gente fala que se a gente trabalhasse sozinho, talvez fosse mais tranquilo, porque teria menos questões para resolver. Só que ao mesmo tempo você não consegue crescer sozinho. Você precisa sempre de alguém ali para dar o suporte, para correr junto com você, fazer tudo junto com você. No início foi um pouquinho difícil, porque você tem que migrar da questão de vendas para a questão de gestão. Quando eu trabalhava sozinho, eu não precisava me preocupar com, folha de ponto, hora que chega, abono, fora as outras questões jurídicas que envolvem, né. Então, assim, para você inicialmente se ambientar nesse novo cenário de, um exemplo, você trabalhar de forma autônoma sozinha, para de fato ter uma empresa, um CNPJ com tudo constituído, é um pouco diferente, assim, ó. Mas eu acredito que é muito bom, assim, hoje a gente tem 8 funcionários na loja. A gente preza muito pela questão de qualidade. Então quando a gente para pra fazer as seleções, a gente tenta marcar de forma individual, com mais tempo, com mais cuidado, porque infelizmente no nosso ramo, trabalhar com questão financeira tem que ter uma cautela para você conhecer a pessoa, ver se é aquilo que de fato ela quer. Mas eu gosto bastante, assim, ao mesmo tempo que a gente está aqui para lidar com os desafios, é importante sempre ter esses relacionamentos, assim. São quantos anos de empresa já? A Capo Consórcio ela foi fundada dia 19 de fevereiro de 2019. Foi quando eu descobri como abrir o MEI, né. Na internet sozinho pesquisando como é que abre o MEI. Ali que foi fundada a empresa. Ela foi fundada dessa forma mesmo, tentando, uma forma de ter um CNPJ. Hoje ela já tem mais de 6 anos. Graças a Deus, cada ano que passa a gente consegue estar ampliando em alguma questão, né. Tipo, primeiro tinha uma sala pequena, aí fui pra sala comercial, hoje a gente tem um ponto bem localizado ali perto da FAT, Faculdade Anísio Teixeira. De 1 ano e meio pra cá, a gente também começou pra venda de veículos. Hoje a gente tem 2 CNPJ, é a Capa Consórcio e Capa Veículos. A gente precisa administrar ao mesmo tempo. Hoje a gente tem um estoque de 30 motos, mais ou menos, na loja, sempre entrada e saída. E assim, é um desafio sempre, a gente sempre tá motivado a cada ano que passa, buscar inovações, buscar novidades e não estagnar, assim, porque o mercado, ele avança muito mais rápido do que a gente pensa. Então a gente precisa sempre estar antenado, buscando mais informações e mais produtos, assim. Eu acredito que o que faz o diferencial hoje nosso é o mix de produtos, você tem um produto que ninguém consegue ter e competir no mercado. Hoje a gente tem muito forte a carta contemplada. Pouca gente sabe o que é, e meio que foi algo que a gente trouxe para aqui, para nossa região. Hoje a gente consegue atender outras empresas também, não só clientes. Então, tem uma empresa X e ele tem um cliente dele que precisa de uma carta de tanto. Aí a gente tem essa carta, então a empresa entra em contato, coloca o ágio dela em cima da negociação e vende para o cliente dela. Então, mesmo hoje a gente consegue atender tanto o consumidor final quanto outras empresas. E graças ao network que a gente tem devido às premiações e às viagens da Yamaha, hoje a gente consegue também atender parceiros fora do estado. Então, as outras empresas de Goiânia, São Paulo, Minas, outras regiões, a gente consegue meio que escalar o nosso negócio a nível nacional, assim. Hoje em dia tem uma corrente muito grande, né, os prós e os contras, Sim. as pessoas que são contra consórcio, as pessoas que gostam do consórcio. O que é que Gabriel pode falar, assim, como se fosse até um vendedor mesmo defendendo ali sua tese, né? Se o consórcio é realmente bom, vale a pena? Sim. Eu acredito, assim, que a gente precisa primeiro entender a realidade de cada pessoa, certo? É muito fácil de falar que consórcio é maravilhoso, é muito bom porque eu vendo consórcio. Sendo que às vezes a realidade de um trabalhador, ele precisa de um veículo para ontem, ele paga o aluguel caro, o que hoje não é fácil, e a única forma dele trabalhar é ter a moto dele.
E às vezes a única forma dele ter é um financiamento com zero de entrada e que ele consegue a moto no outro dia. Para aquela pessoa, para aquele cliente, o financiamento vai ser o mais adequado. Só que em contrapartida ele vai pagar os juros mais altos, vai pagar mais taxa, né? O valor final depois vai ficar muito alto. Então é sempre muito relativo. Eu defendo o meu ganha-pão, mas eu sempre converso. Hoje, vender não é só você oferecer um produto, é você entender a realidade de cada pessoa. Então você de fato precisa entender o que ela precisa, se é adequado para ela. Não adianta às vezes eu querer uma parcela. Tem muita gente que fala upselling, né? Que é você vender o produto mais caro do que você tem. Só que às vezes aquela pessoa não tem capacidade financeira de pagar aquilo. Então ela começa, dá 3, 4 meses, acaba cancelando porque compromete a renda. E às vezes fica chateada até com o consórcio, porque na cabeça dela, ela esperava que ia sair naquele tempo que ela imaginava. Mas hoje o consórcio, para mim, é muito essencial assim, nas pessoas, porque as pessoas têm muita dificuldade em juntar dinheiro. O propósito inicial do consórcio é planejamento. Então hoje as pessoas têm muita dificuldade de ter um planejamento financeiro, assim. A pessoa ganha 5 mil, quer gastar 5 mil. E o consórcio você consegue, de fato, ter uma poupança forçada. E se você quiser, ou precisa do bem mais rápido, ou carro ou imóvel, você consegue antecipar a contemplação que é ofertando um lance. Então a gente tem vários casos de clientes, às vezes, que fazem só para ficar pagando a parcela. E nesse meio tempo acaba sendo um sorteio, por exemplo. Não precisa dar nenhum lance e já consegue pegar o bem de imediato. E tem muita gente que fala, pô, se eu não tivesse feito consórcio, eu não teria juntado esse dinheiro aqui. Então foi de fato importante eu pagar essa parcela, porque hoje eu tenho um dinheirinho guardado. Então o consórcio, hoje ele consegue atender todas essas demandas, tanto o cliente que tem uma certa urgência de pegar mais rápido, quanto a pessoa que quer primeiramente se organizar. Perfeito. Uma das coisas que as pessoas conseguem criar um paralelo muito forte entre consórcio e financiamento é que o financiamento possui um valor fixo e o consórcio ele pode variar ao longo do tempo. Como é que você traz essa explicação do ponto de vista do consórcio e agora, por exemplo, com o Selic que aumentou, as taxas tiveram um aumento. Como é que as pessoas podem estudar isso sobre uma questão de viabilidade, de olhar o consórcio sob outra ótica? Sim, perfeito. É a pergunta-chave, né, que o pessoal sempre pergunta o que é melhor. É, o financiamento, ele é muito volátil. Então, assim, às vezes a questão do financiamento de fato é melhor, mas o CPF da pessoa não aprova, por exemplo. Talvez as condições para você ter o financiamento já é a primeira questão que barra aí em relação ao consórcio. Então, o consórcio ele vai ter de cara uma entrada já diferente do financiamento. Por maior exemplo, nome com restrição. Se o não tiver com restrição, você nunca faz o financiamento. Se o seu score não for aquele mínimo ali que o banco precisa, é o rate que o banco pede, você nunca vai conseguir fazer um financiamento. Já o consórcio você consegue. Se você tiver o fiador, você consegue, a depender do banco, tá? Isso aí eu tô falando de forma geral, mas cada banco ele tem uma regra diferente, né? É uma regrinha diferente. Cada administradora tem uma regrinha diferente. Então, meio que de cara, tem gente que, quando a gente para entender a realidade, a gente, opa, o financiamento já não vai, o seu nome já não passou aqui. Então, para ele já não é o produto. Né? Mas falando em taxas mesmo, o consórcio ele nunca vai ter a parcela fixa. A parcela sempre varia de acordo com a regra do plano. Tem planos que é pelo preço do fabricante. O que é isso? Um exemplo. Você faz um consórcio de 30 mil que é baseado num veículo específico, uma Honda XRE. O que acontece? Toda vez que essa moto tiver alteração no preço, a parcela aqui do consórcio vai alterar. E há outras formas que tem de reajuste, também acontece pelo IPCA, né, que é o índice nacional que acontece uma vez por ano, reajuste. E sendo imóveis é pelo INCC. São taxas que, por mais que tenham reajustes, mas quando você compara ao longo prazo, ela ainda assim fica menor que o financiamento. Na minha visão, né, como eu também já usei o financiamento e uso o consórcio, o financiamento para mim compensa quando você tem uma entrada muito alta. E quando você consegue algumas condições de taxa zero, por exemplo. Algumas concessionárias elas já oferecem 24 meses, 12 meses com taxa zero. Aí, de fato, não tem como comparar. Mas na grande maioria das vezes, se a gente colocar no mesmo panorama, o consórcio tem mais vantagem, principalmente com a questão do faturamento. Né? Agora o financiamento o tempo é mais rápido, só que aí você vai pagar um juros maior por isso. É tempo e dinheiro, gente. Nos negócios isso aí é essencial, Fundamental. fundamental. É igual uma aplicação. Quando você faz uma aplicação de renda fixa, quanto mais tempo você deixar o dinheiro, menos imposto você paga.
sobre o rendimento, né, que é o imposto de renda. Então você botou uma aplicação, tirou em 3 meses, aí você vai pagar lá, às vezes 22%, 22,5%. Agora vai tirar no SAD, né, que tá mudando isso aí. Mas se você deixar mais tempo, vai ficar 15%, às vezes 17, 12. Então o consórcio é mais ou menos essa comparação, assim. Quem tem mais planejamento sempre paga menos. Falando, voltando um pouquinho agora para sua empresa, para o seu negócio, hoje o Gabriel ainda vende, está só ali na gestão? Como é que está o Gabriel hoje em dia dentro desse processo? Gabriel hoje só não faz processo de faturamento, que é pegar documento do veículo e fazer umas coisas assim. Mas venda, eu acho que para mim é inevitável. É inevitável porque eu gosto de vender, eu gosto de ter aquela transformação na pessoa, assim, né? A gente conseguir impactar. Tá? Às vezes tem momentos que eu tô com minha esposa no mercado, a pessoa me encontra. Tem uma cena que foi muito legal, assim, a gente estava tomando café no mercado, e aí chegou uma cliente, do nada assim, falou: Filha, foi esse homem que azul foi da mamãe, que é o carro da gente. Foi esse rapaz aqui. Do nada, assim. Então, assim, essa parte eu nunca vou querer deixar de lado, assim. A gente sabe que quanto mais o negócio vai crescendo, menos tempo você tem para poder. Por exemplo, eu tô aqui agora, tem clientes me chamando, então menos tempo eu vou ter para dar aquele atendimento mais cadenciado, igual você tinha antes, responder mais rápido. Mas eu nunca deixo de vender, porque eu acho e eu acredito muito nessa questão que as vendas é transformador. E toda profissão você tem que vender. Se é advogado, você tem que vender. Se é médico, dentista, você tem que vender. Você tem que ter seu marketing pessoal. E para mim não é diferente. A diferença é que hoje eu vou alterando, né? Era moto, depois eu fui mais para cliente de carro, hoje eu tô mais voltado a cliente de imóveis. Então a gente vai alterando o nicho, mas a gente nunca deixa de vender. Um dos pontos que você falou, que eu achei super interessante, é as pessoas utilizarem o consórcio para o meio de economia. Como é que seria isso? Elas compram uma carta e mesmo que elas não queiram comprar um veículo depois da contemplação, elas vendem essa carta, é assim que funciona? A gente tem várias formas de você rentabilizar através do consórcio, tá? Você pode de fato fazer isso que você falou, como revender a sua própria carta e ter um lucro em cima disso, ou até você pode deixar o valor rendendo, sem utilizar. O que que acontece? Quando você tem um consórcio e é contemplado, enquanto você não utiliza esse consórcio, aquele valor ele fica rendendo como se fosse uma poupança, só para ter um rendimento maior que a poupança. Então todo mês, todo dia, na verdade, vai gerando um rendimento em cima disso. E aí no final do prazo, se você quiser resgatar o valor, você pode. Eu tenho muita gente que, por exemplo, tem um objetivo de fazer uma viagem, uma viagem não que é algo mais a curto prazo, mas uma reforma futura de uma casa. Então já começa pagando consórcio. Ou então tem um carro que é trocado daqui a 3, 4 anos. Já vai, começa pagando, porque lá na frente você vê o benefício, né? Tem muita gente que você fala que se, pô, o fulano trabalha tanto, mas passou o tempo, passou vários anos, não construiu nada, tem um imóvel, não tem um veículo. O que é isso que acontece? É justamente essa questão de planejamento financeiro. Então, o consórcio é aquela questão de onde a pessoa tem a conscientização que junta aquele dinheirinho, deixa aquele dinheirinho ali guardado, porque no futuro, saiu agora um rapaz economista, né? Então ele vai saber mais do que eu ainda, especificações, mas é basicamente criar uma consciência nas pessoas para a questão da educação financeira. É o que falta na minha visão, desde pequenininho você ter essa consciência financeira, porque eu tenho certeza que nossa economia estaria bem melhor assim, menos pessoas endividadas, mais empreendedorismo, menos coisa, eh, às vezes a gente fica naquele modelo tradicional de ensino, né, que é muito fechado ainda, e a gente sabe que hoje para mim empreender, que te gera mais retorno que o cargo público na maioria das vezes, né, às vezes a gente consegue ter uma remuneração muito melhor, viagens, etcétera, do que você ficar estagnado no lugar pouquinho sua CLT 8 horas por dia, ali 44 horas semanais, e você não tem mais perspectiva. E outra coisa, né, a gente fala, eh, é muito estado o país que a gente vive, né, então pode entrar um outro governo, bota mais anos para você se aposentar, então o consórcio ele até também sai como isso. Vamos pensar como uma aposentadoria, uma previdência privada, tem gente que faz consórcio com esse pensamento também. Vou fazer o consórcio, pagar ali uma parcela de 60 meses, eh, 5 anos, mas lá na frente eu vou ter aquele valor guardado ali, para poder utilizar da melhor forma. E uma coisa que você trouxe também é a questão do consórcio imobiliário. As pessoas estão muito acostumadas com consórcio de veículos, né?
A análise do consórcio imobiliário funciona da mesma forma? A pessoa também com nome sujo pode ter acesso a um consórcio imobiliário? Como é que funciona? E quais são os valores mais comuns e mínimos para se conseguir um consórcio imobiliário para um bem imobiliário? Hoje a gente consegue meio que massificar mais essa questão do consórcio imobiliário pelos planos que a gente consegue oferecer. Então, por exemplo, esse mês passado a gente começou com um plano do consórcio Yamaha. Em Yamaha dá para comprar imóvel, tá? O consórcio é Yamaha, mas você pode comprar imóvel. O pessoal acha que é só moto. É um plano de parcela reduzida. Por que esse plano de parcela reduzida? Você tem um plano, um crédito de 100 mil, e até a contemplação você paga 30% a menos do valor da parcela até você ser contemplado. Então, um exemplo, essa carta é de 100 mil, a parcela é R$ 516 por mês. Até você ser contemplado, você vai ficar pagando R$ 372 por mês. Então é algo assim, extremamente acessível a pessoa pagar a carta de 100 mil com parcela de R$ 372 por mês. É algo que antes era inimaginável e hoje é algo que é factível, assim, a gente consegue vender e divulgar. Fora a taxa mesmo administrativa, que é uma operação que faz muito com financiamento. Esse plano mesmo que a gente tem hoje, a taxa ela está 16,8% no prazo de 240 meses. Se você dividir, vai dar 0,07 ao mês. Se você pegar um financiamento assim, um melhorzinho assim, você vai pagar de 0,7 a 1% ao mês. Gente, no consórcio aqui é 0,07. Quando a gente faz na ponta do lápis, não dá para comparar. Fora essa questão que você comentou, na facilidade de você conseguir ter o crédito. Porque, por exemplo, o consórcio, a análise de crédito ela só é feita quando o cliente ele vai faturar o bem. Então, por mais que o mundo esteja com restrição agora, é possível sim iniciar o consórcio, ir pagar umas parcelas, ser contemplado. Quando de fato ele decidir utilizar a carta, ele vai passar pela análise de crédito, e se não tiver restrição, pode apresentar o fiador. O fiador é a garantia para o banco de que a pessoa vai pagar as parcelas, e se acontecer alguma coisa, o nome da pessoa que foi o fiador fica com restrição também. Você falou da parcela que é algo super acessível, né? E no caso precisa de uma entrada para esse consórcio imobiliário ou é só essa Só parcela? a parcela. Essa São Giovanni, ó, é a diferença. tirando o crachá, traz aí, né, possibilidades da pessoa conseguir sua casa, conseguir um carro, um automóvel, com acessibilidade muito grande, né? Isso. Porque você imaginar hoje uma parcela dessa, eu brinco com alguns clientes, cara, isso aí você mora você e sua esposa. Tá R$ 185 por mês de cada um. Então não é algo que vai ser oneroso assim do orçamento você tirar para poder iniciar um planejamento. E a gente tem uma fase que a gente brinca que a parcela de hoje é um patrimônio quitado amanhã. É tudo que você paga hoje no consórcio de forma planejada, amanhã se transforma em patrimônio. Tem muitos famosos aí que se você parar para procurar conteúdo, eles falam muito sobre consórcio. E é importante a fala deles porque traz uma credibilidade boa. Tem muita gente que condena consórcio porque você está pagando uma taxa administrativa em cima daquele valor. Correto, beleza. Mas vai juntar 100 mil. Você não consegue juntar 100 mil botando dinheiro no banco. Entendeu? Então essa é a maior diferença. É que você não desembolsou 100 mil para ter um patrimônio de 100 mil. A gente, ano passado, a gente fez uma carta, eu e minha esposa, de imóvel. Ela saiu na nona parcela do sorteio, de 260 mil. E a gente só pagou 17 mil de parcela. Então, com 17 mil, a gente conseguiu um imóvel de 260 mil. E aí, o que é que você pode fazer? Várias coisas. Você pode comprar um imóvel, comprar um terreno, comprar um apartamento. Você pode utilizar para construir e reformar, se você tiver um imóvel. Você pode utilizar como leasing imobiliário. O leasing é você fazer uma quitação de um financiamento. Aí você paga o financiamento que a taxa é muito alta. E aí você tem o consórcio aqui que a taxa é muito menor. Você se livra dessa parcela do financiamento e fica no lado só do consórcio. Então essa também é uma grande vantagem que você pode utilizar. E aí você aluga esse imóvel, a própria parcela se paga. Então essa é uma forma básica de você aumentar seu patrimônio, né, de estar se pagando ao longo do tempo e você aumentar drasticamente assim o que você consegue rentabilizar todo mês. E você falou de sua esposa, ela não pôde vir aqui para a entrevista. Queria que você falasse um pouquinho dela, né? O quanto ela te ajuda, o quanto ela te ajudou lá no início e ajuda ainda hoje. Yasmin, a gente está junto tem 8 anos já, né?
A gente começou no início mesmo, assim, quando eu tive aquela ideia: "Não, eu vou abrir empresa, eu vou sair, vou empreender sozinho". E Yasmin, ela é formada, ela é enfermeira. A gente começou o negócio eu sozinho, né, como, cabeça de tudo, cuidando de tudo, só que a partir como eu falei, você não tem como fazer tudo sozinho, é impossível, eh, tomar conta de todas as demandas que surgem naturalmente. E aí eu falei: "Não, venha pra cá, vem ficar do meu lado", porque é uma pessoa que eu vou confiar, lógico, sempre, de olho fechado. Acho que isso é muito às vezes o negócio mais difícil é a confiança, assim, né. Em quem você confiar, em quem você colocar num cargo de confiança. É algo muito difícil, assim, no negócio. Como vai crescendo, você precisa tomar essa decisão e, às vezes, a pessoa que você escolhe, isso é muito difícil. Então, quando eu me encontrei nesse lugar, eu falei: "Não, a única pessoa que eu confio dessa forma é minha esposa". Então é ela que tem que ficar do meu lado. A gente começou, abdicou da carreira dela lá, sabe, no hospital, veio trabalhar junto comigo. E, assim, hoje a gente tem uma parceria muito legal, assim, não só como marido e mulher, mas na vida. Então, às decisões a gente conversa junto, a gente pensa. A questão de negócios quase sempre vem de mim, porque minha veia é muito voltada já para isso, né, o insight, nas coisas que precisam ser feito. Mas Yasmin, ela também, pelo convívio natural, as ideias vão chegando, vão despertando. Então hoje ela tem uma veia muito legal para o marketing, né, datas comemorativas, ações. Naturalmente ela vai gostando dessa área, assim, né. No início ela tinha muito receio de trabalhar com a gente, né, por conta de um mundo totalmente diferente, uma enfermagem para o consórcio, a gestão, né, de uma empresa. Mas hoje, graças a Deus, ela se saiu muito bem, assim, e nossa empresa hoje é nosso filho, né, é algo que a gente zela muito e corre muito atrás para sempre dar certo. Assim, o Gabriel e Yasmin separa o Gabriel e Yasmin casal e os empreendedores, os gestores, às vezes vocês conseguem fazer essa separação, como é que funciona? A gente consegue. Assim, pra ser bem sincero, nunca vai ser um mar de flores, né, porque tem posicionamentos que você não vai ter com um funcionário que a gente vai ter um com outro que a gente tem a liberdade para tal, né. Então, quem bate às vezes que vai sempre acontecer igual um casamento, mas da mesma forma que é o casamento, tudo se resolve através do diálogo, né. Da mesma forma que nos momentos felizes a gente tá junto, nos momentos difíceis a gente também tá junto, cara. Eu acho que isso é o mais importante, é você lembrar de quem estava com você desde o começo, né, e na parte difícil é que acho que Deus nos testa, assim, pra ver de fato quem tá do seu lado. E ela sempre vai estar do meu lado, então isso é algo que eu tenho certeza na minha cabeça, e é algo que a gente sempre fala um do outro, assim, a gente tem que estar junto, independente do que acontecer, a gente tem que estar junto para resolver a situação. Hoje, ela me ajuda muito que a parte a RH, administrativa, eu coloquei mais para ela ficar a par disso, então hoje eu consigo ter minha cabeça muito mais focada, mais solta na parte comercial, assim. Estamos chegando ao nosso final, é um prazer, Gabriel, ter tido a tua presença aqui conosco. E nesse momento eu gostaria de te dar a responsabilidade de falar com a galerinha que está do outro lado, qual dica você dá para a galera que está lhe acompanhando nesse podcast, nesse dia. Fala galera, beleza? Eu sempre falo assim os vídeos que eu começo no Instagram, os stories. Fala galera, beleza? O que eu sempre tenho pra falar é que você não pode nunca desistir das situações, sempre acreditar. Hoje o Tamerca Capa, ela chegou, foi de uma forma muito importante, muito especial. Eu não esperava que chegava pra tanto em pouco tempo, né? Mas é você sempre acreditar, cara. Você tem um sonho, você tem uma meta, você tem um objetivo. Foca naquilo, toma cuidado com as distrações que acontecem bastante. Mas se você tiver certeza que é errado, vai dar certo. Esquece o que os outros falam, porque isso não ajuda na maioria das vezes. Tenha convicção e assim, faça o que é certo, né. Sempre acho que a honestidade é uma questão crucial, assim, no negócio, principalmente quando você trabalha com prestação de serviço. Leve a honestidade como uma questão primordial e as coisas vão acontecer naturalmente, né. Dinheiro sempre é consequência. Não coloca dinheiro como uma meta principal, porque a ambição é legal, mas ganância não. Então isso é importante.
Clara, eu tiro o crachá pra ele ou você? Eu também tiro, hein? Pessoal, tirando o crachá, tá ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta. Valeu! Tchau, tchau.